Seguindo com os invertebrados, nós temos o grupo Annelida. O grupo Annelida, eu tenho 3 classes e elas são oligoqueto, poliqueto e urudíneos. No caso dos oligoquetos, nós temos como exemplo a minhoca. Então eu percebo bem, e eu gosto muito do exemplo da minhoca, apesar de estar podendo visualizar muito bem os outros, mas que os anelídeos, eles têm um corpo em forma de anéis. Eu percebo bem essa divisão, os anéisinhos, né? A separação. E aqui eu também consigo perceber isso. Mas eu não posso confundir. Então eu tenho animais de corpo mole dividido em anéis. Muito cuidado com isso, porque daqui a pouco nós vamos bem mais adiante ver um outro animal que tem essa estrutura, também tem umas divisões, mas não é o quê? Anelida. Então, para ser anelida, ele tem o quê? O corpo vermiforme, que é em forma de verme. Nós não vimos o ascaris, que é um verme, nós não vimos o esquitossomo, que é um verme. Então, tem esse corpinho de verme. E esse corpo é mole, só que agora eu tenho um corpo dividido em anéis. E a típica aqui, tá meio gosmenta ali, né? Agora que eu vou falar o que é, vai ficar nojento mesmo. É a sanguessuga, tá? Exemplo da sanguessuga. Então, chegando à questão da minhoca, que é o melhor exemplo de anelida, é o mais comum, é o que mais vemos nas questões, é o que mais vemos em concurso. Os anelídeos, eles têm o corpo dividido em anéis. E vamos visualizar isso. O que é bem interessante nos anelídeos é o que? Aqui nós temos uma semelhança com os anelídeos. Alguma vez você já pensou que você poderia ser parecido com a minhoca? Um negócio estranho, né? Mas nós temos uma característica que é semelhante aos anelídeos. Que característica é essa? Nós temos o pigmento que dá cor ao nosso sangue, que é a hemoglobina. Os anelídeos também possuem esse pigmento. Então, já pode falar por aí, né? Você sabia que você tem uma semelhança com a minhoca? Aí você já fala isso. Então, interessante é que os anelídeos, eles apresentam um papo, que nós vamos estar vendo isso na questão dos vertebrados, quando visualiza isso em aves. Nas aves, elas também possuem um papo. E esse papo, ele é importante em relação a quê? Ele é importante em relação à trituração do alimento. Então, a minhoca, que é o invertebrado, os invertebrados vieram antes dos vertebrados, tem o papo. Então, na realidade, lá nas aves, quando isso aparece, é porque já surgiu no grupo dos anelídeos. Já tinha surgido onde? Nas minhocas. E nós percebemos aqui a questão do sistema circulatório. Então, o sistema circulatório, a minhoca, você não pode dizer, a minhoca tem um grande coração, que alegria. Não, não, não. A minhoca é mais chique. Ela não tem um grande coração, ela tem 5 corações. Nós temos um. A minhoca tem 5 corações. Porque na realidade não são corações verdadeiros. São vasos, são dilatações que pulsam. Como são dilatações de um vaso que pulsam, muitos se assemelham a coração. Então, por isso que foi definido como 5 corações. Mas, na realidade, ó, eu já até sinalizei aqui, são vasos pulsáteis. E, no caso da minhoca, eu estou visualizando, retornando à questão do sistema digestório, a boca, a faringe, o papo e a moela. O papo é a região em que ela armazena o alimento e a moela vai ser importante para trituração. É um local que tem uma musculatura forte e essa musculatura vai se contrair triturando. A minhoca se alimenta do quê? Basicamente, né, de detritos que está presente no solo. E como ela não apresenta uma arcada dentária, ou seja, ela não tem dentes, ela tem essa moela, que é uma musculatura muito resistente para poder triturar esses vegetais, para ela poder ingerir. E nós vemos também em relação à minhoca a questão dos cordões nervosos, a questão do sistema nervoso e a eliminação, né,
do sistema digestório através do ânus. Lembrando que as minhocas são muito importantes para a agricultura porque elas escavam o solo, o que facilita a aeração do solo. O que é a aeração? Conforme ela vai escavando o solo, ela vai fazendo buracos. E por esses buracos entra o ar. E é muito importante que tenha o ar, né, ali presente, porque tem muitos seres vivos que precisam disso, ok? Seres vivos microscópicos, macroscópicos. Então, a minhoca, ela vai ser citada também nessa relação com a agricultura, que é essa questão da aeração do solo. E aí temos o verme de fogo. Por que tem esse nome, né? É um poliqueto, tá? É um anelídeo marinho. Nós vimos que a minhoca fica no solo. O verme de fogo é um anelídeo marinho, lembrando, enfatizando. E de novo, ó, eu achei bem legal esse esquema, que você visualiza bem que o corpo é dividido em anéis. E por que tem esse nome, verme de fogo? A estrutura interna é semelhante à minhoca, por isso não foi destacado. Porque tem esse nome, verme de fogo, porque quando você encosta, ele começa a liberar uma toxina que pode ocasionar inflamação. Então, muito cuidado, a galera que gosta de fazer mergulho, aí vê, que bonitinho, olha, tão colorido, né? Aí vai lá quer encostar. Muito cuidado, porque o verme de fogo, ele pode ocasionar inflamação grave. É um poliqueto e ele tem essa defesa, ok? E aí vamos à sanguessuga. A sanguessuga, né, nós estamos vendo, retornando a estrutura aí dos anelídeos. E aí nós temos faringe, ok? Que já tinha sido citado antes. Glândula salivar, nós não tínhamos visto anteriormente isso. Nós temos os dois sexos, né? Pênis, ovários, vagina e testículo, tá? Não necessariamente autofecundação, ok? Inclusive, lá na minhoca, assim, ao longo dos anelídeos, a minhoca tem um anelzinho que se chama clitelo, e nessa região é que ocorre a troca de gametas, e assim a sanguessuga também vai fazer. Então assim, mas espera aí, ela tem pênis, ela tem ovário, ela tem vagina, ela tem testículo. Ela é hermafrodita. Mas o que acontece? Uma sanguessuga fecunda a outra. Elas fazem troca de espermatozoide. Então, quando acaba a reprodução, as duas saem grávidas. Não é grávida, que esse termo não é adequado. As duas saem o quê? Fecundadas. E aí, efetivamente, cada uma vai dar origem aos novos, né, integrantes. As novas sanguessugas. E a sanguessuga, ela tem esse termo por quê? Porque ela tem uma boca adaptada à sucção, e essa adaptação à sucção, ela faz com que a sanguessuga consiga retirar o sangue. Aí vocês vão dizer assim, que coisa horrível, que coisa, né, desagradável. Mas, por incrível que pareça, ainda hoje existem médicos que fazem uso da sanguessuga para desobstruir vasos sanguíneos, principalmente os de superfície. Como assim? Imagina essa sanguessuga. Imagine que eu estou com um problema aqui, na minha mão, tem vasos sanguíneos que estão obstruídos. Ele pega, bota a sanguessuga aqui em cima. Aí ela consegue, né, rasgar a minha pele, começa a sugar meu sangue, ele tira a sanguessuga. Quando ele tirar a sanguessuga, por conta dela ter sugado para se alimentar, ela desobstruiu o meu vaso sanguíneo. Ele tirou, faz, né, se for necessário, dá o ponto e tal. E aí essa vascularização está sem problemas porque foi desobstruída. Então, ainda assim, tem alguns médicos que fazem uso da sanguessuga em tratamento. Isso é uma coisa muito antiga, mas que ainda hoje é feito isso. Então, os anelídeos. Os moluscos, animais de corpo mole. Então, os moluscos são animais de corpo mole. Os moluscos, eles têm o corpo dividido em 3 partes: cabeça, pé e massa visceral. Então, eu tenho aqui o cefalópode.
Céfalo é cabeça, pódos são pés. Então, os pés estão aonde? Na cabeça. Os gastrópodes, gastro está relacionado ao quê? O sistema digestório, mais especificamente ao estômago. Então, em termos de definição, seria pés no estômago, mas seria os pés, é porque aqui, onde ele se arrasta, na realidade aqui por dentro tem o sistema digestório dele, por isso esse termo, pés no estômago. E o bivalvia, ou lamelibrânquios, bivalva por quê? Porque tem duas válvulas, é o caso da ostra, tem duas válvulas. Ou lamelibrânquios, porque quando você abre a ostra tem várias brânquias. Então pode ser biválvia ou lamelibrânquios, porque as brânquias são em forma de lâmina. Então nós temos esses dois termos em relação à classe biválvia, que seria mexilhões, ostra. Então vamos ao caracol. O caracol, a estrutura dele interna, né? Nós temos aí os tentáculos, poro genital, que é por onde o caracol ele também é hermafrodita. Toda vez que ocorrer uma reprodução entre dois caracóis, ocorre uma troca de gametas. Os dois saem fecundados. Eu brinco com os meus alunos e digo que os dois saem grávidos. Sabemos que esse não é o termo ideal. Mas os dois saem fecundados. Os dois depois terão postura de ovos, ok? E orifício por onde entra o ar, a eliminação das substâncias relativas a resíduos da digestão, a concha, né, efetivamente desse caracol, e o pé. Olha que interessante, olha o pé aqui, ó. Eu vejo o pé e não dá para visualizar, não foi destacado, mas o sistema digestório está aqui por dentro. Então, o caracol ele é gastrópoda porque seriam os pés no estômago. E aí nós temos os caracóis ou, se for mais interessante, os caramujos, né, que é o outro grupo. Mais interessante em termos assim, eu nunca vi um caracol, mas eu já vi um caramujo. É um gastrópoda? É um gastrópoda. Geralmente, a gente tem mais contato com caracol do que com caramujo. E muito cuidado, porque os caramujos fazem parte do ciclo, tem um caramujo específico que faz parte do ciclo da esquistossomose. Então, os animais não é para ficar brincando, né? Eu já vi criança pega um bichinho e fica andando na mão. Muito cuidado, esse contato direto pode ocasionar contaminação. Então, vamos lá. Eu trouxe esse que tem uma estrutura em que eu estou visualizando os detalhes, né? Toda vez que eu pego um que tem todos os detalhes, ele representa praticamente o grupo todo, porque a diferença entre eles não é tão efetiva assim, visto que são os moluscos. Então, nós temos aqui o molusco. E aí, o nosso exemplo é a lula, poderia ter sido o quê? O polvo. O polvo seria outro bom exemplo em relação aos cefalópodes, que tem os pés na cabeça. Ok. E aí nós temos os tentáculos, nós temos a boca e a rádula. A rádula é uma estrutura que tem na boca que raspa, tá? Então, a lula, ela vai raspando os locais que ela se alimenta. E aí, nós entramos aqui, o sifão exalante. Esse sifão exalante, né, ele é complicado porque a lula também tem, aí no caso, está relacionado com liberação, né, dessa tinta aqui, a bolsa, olha a bolsa de tinta aqui, ó, bolsa de tinta. E aqui por dentro, sifão exalante. Então a lula e o polvo, quando eles se sentem ameaçados, eles jogam uma tinta. Por quê? Fica tudo turvo ali na água e aí dá tempo deles fugirem. Então, o sifão exalante está eliminando o quê? A tinta. E nós vemos como os cefalópodes, eles vivem na água, a respiração dele é branquial, eles têm nadadeiras. E o bem interessante, olha como está mais complexo o sistema digestório, que eu tenho aqui a boca, aí já tenho a presença da glândula salivar, que nós tínhamos visto anteriormente, o fígado, que é uma estrutura que tira toxinas, o esôfago, que é uma estrutura que encaminha o alimento para o estômago, o seco, que já é a estrutura de um intestino. Então, cada vez mais que estamos avançando na linha de evolução dos vertebrados, o sistema digestório, o sistema respiratório, o sistema nervoso, ele vai ficando mais complexo. Então, eu estou percebendo aqui
essa relação. Ó, agora eu já chamo de cérebro. Eu não tenho mais o nó nervoso, o gânglio nervoso, aquela coisa que era anterior, aquela coisa que é como se fosse ou é diminuto, é muito menor. Não, efetivamente nós já temos cérebro nessa questão do cefalópodo. E já foi percebido, e vocês já podem ter visto em alguns documentários, que os polvos, eles são considerados muito inteligentes. Que eles são considerados inteligentes, já foi visto isso. E aí a gente percebe aqui, olha o tamanho do cérebro dele. Compara com todos os outros. Quando você der uma revisada na sua aulinha, você dá uma parada na gravação e aí visualiza a lâmina. Por isso que eu trouxe essas lâminas assim, para vocês irem parando e poder visualizar com calma. Dá uma parada. Você vê todos que vêm anterior a ele, não tem um cérebro. Eles têm alguma coisa antes. Ou seja, eles têm um sistema nervoso muito primitivo. E, efetivamente, aqui a gônada que está responsável, né, pela questão da formação dos gametas. E nós temos a classe bivalva, que é a ostra, é o melhor exemplo, ou mexilhão. E aí nós temos aqui essas linhas, vocês estão percebendo? Não são essas aqui não, essas linhas que estão assim, ó, assim, nessa disposição. Existe uma contagem dessas linhas, uma forma de você medir, e aí os especialistas, eles têm essa noção com exatidão, que você fica sabendo a idade da ostra, quanto tempo ela já está por ali, né? Nós visualizamos que tem umas ostras que são pequenininhas, bem menores, tem umas ostras que são maiores, e eles sabem com exatidão, eles fazem a contagem dessas linhas aqui. Por isso, ela vem definida aqui, ó, como linhas de crescimento, porque conforme ele vai crescendo, por quê? Porque foi avançando os anos. E aí nós temos aqui dentro a estrutura, né, dos dentes, a charneira, onde está fechada efetivamente, com ligamento, né, essas duas válvulas. Aqui nós temos mais a estrutura, dessa estrutura óssea, a estrutura dos elementos que estão presos a essa estrutura, que é uma estrutura calcária, uma estrutura, né, rígida, vamos dizer assim. Uma estrutura rígida. E aí, o que é interessante em relação à ostra é que quando entra uma poeirinha dentro da ostra, uma partícula dentro da ostra, ela se fecha. Nós vimos anteriormente nos cefalópodes, que já tem bastante estruturas do sistema digestório, que os moluscos são bem desenvolvidos em relação a isso, o sistema digestório, e a ostra, ela consegue se defender dessa partícula estranha. Então, quando entra uma poeira, quando entra um grão de areia, ela envolve essa poeira, essa partícula, no que nós denominamos manto. E ela vai sobrepondo essa poeira. Anos depois, quando você abre essa ostra, você vai visualizar uma pérola. Então a pérola, eu brinco com meus alunos, eu digo para eles que é a gastrite da ostra. Porque em última análise aquilo está agredindo a ostra e ela está se defendendo, ela está formando essa estrutura, né, esse envoltório nessa partícula. E com a descoberta disso, com a descoberta que a ostra tem como se defender das partículas estranhas e forma a pérola, nós temos hoje, e faz muito tempo isso, os cultivadores de pérolas. Como assim cultivadores? Cultivar, né, aquilo que você faz, mais ou menos isso. O que eles fazem? Eles pegam as ostras jovens, colocam a partícula dentro da ostra, tem que ter muito cuidado, você tem que abrir a ostra com muito cuidado. Porque a gente está vendo aqui, ó, o ligamento é bem aqui, ó, bem nessa parte aqui. Se você abrir muito a ostra, vai arrebentar, você matou a ostra. Então, abre com muita delicadeza, ele joga lá dentro uma partícula, ela se defende e ele vai deixando ela ali. Ele vai deixando a ostra ali e vai alimentando ela. 3 a 5 anos depois, ele recolhe essa pérola. Então, é bem interessante porque a partir da observação, eles conseguiram cultivar a pérola. Então, muitas vezes,
o que é aleatório, né? O estudo de caso faz com que a gente possa cultivar, com que a gente possa intervir, e nesse caso é uma intervenção comercial, ok? Então, fechamos esse bloco.